Olá, pessoal! Boa noite! Eu me chamo Evelyn Molinari, sou sua professora de linguagens, mais precisamente língua portuguesa. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre semântica. Você sabe o que é semântica? Como é que estão os seus estudos aí na língua portuguesa? Diga aí pra mim, que eu vou olhar todas as mensagens e eu te respondo na próxima aula, certo? E aí vejam só, né? Antes da gente começar, coloca aí pra mim também um emojizinho mostrando como é que está aí a sua animação para este Enem, né? Como é que vocês estão se sentindo em relação ao que está por vir? Vocês estão preparados? Não estão? Vão falando comigo, certo? Vamos começar para a nossa aula sobre semântica? Vamos lá! Primeiro de tudo, né, o que é semântica, minha gente? A semântica basicamente é, né, para ficar mais fácil e mais simples para vocês, né, a compreensão que a gente tem de determinada coisa, certo? Então, basicamente, a semântica ela vai ser a parte da gramática que vai estudar os aspectos relacionados ao sentido de uma determinada palavra, certo? Tanto, né, de palavras como de enunciados também. Então, a semântica ela vai ser muito importante para que a gente possa ter aí uma compreensão do texto, ou até mesmo uma compreensão daquilo que nós vamos escrever, uma compreensão do que a pergunta quer que a gente encontre naquela resposta. E é importante ressaltar que essa questão da semântica ela não é importante só para a prova de língua portuguesa, ela também vai ser importante para as demais provas, porque ela vai trazer aí o seu conhecimento acerca da linguagem para que você possa interpretar as outras questões, certo? E aí, para que a gente possa se dar bem nessas questões do Enem, não só do Enem, né, mas como também outros vestibulares por aí, né, nós teremos aqui como parte da semântica sinonímia e antonímia, super fácil, vocês vão ver já já, né, o campo semântico que vai ser composto pela hiponímia e hiperonímia, a polissemia, a ambiguidade, a monímia e a paronímia, certo? Vamos aprender, né, o que significa cada um desses aqui. Vamos lá. Vamos lá, primeiro para a sinonímia e antonímia. Gente, isso daqui é basicamente aquilo que vocês aprenderam na escola, lá pro Fundamental 2, Fundamental 1, tá? Até o nono ano vocês falaram sobre isso. Será que vocês se lembram o que são palavras sinônimas e antônimas? Falem aí pra mim se vocês se lembram ou se ainda, né, foge um pouquinho da cabeça de vocês. Certo? Vejam só, a sinonímia ela vai ser basicamente uma palavra sinônima, uma palavra que tem aí uma semelhança, ela é parecida, ela tem o mesmo significado que uma outra, tipo alegre e feliz, isso é uma sinonímia, são palavras que têm o mesmo campo semântico, fazem parte, né, do mesmo significado, digamos assim, certo? E para isso nós temos aí, exemplo, a palavra importante, que vai trazer pra gente como sinônimas, né, a palavra significativo, considerável, prestigiado, indispensável, fundamental e assim vai. Tudo aquilo que se refere a esse mesmo significado aqui, certo? Então percebam que a sinonímia é igual a sinônimo, certo? E aí vejam bem, eu coloquei até aqui um sinalzinho de diferente para que vocês possam compreender que esses dois eles funcionam de formas diferenciadas. Enquanto a sinonímia ela fala sobre palavras que têm o mesmo sentido, certo? A antonímia, ela é a palavra antônima. Ela é aquela que vai trazer um sentido contrário. Alegre, triste. Estão vendo? São palavras antônimas mesmo, certo? Então, ela vai indicar um significado oposto, ok? E aí, nós temos como exemplos dedicado. E aí, para dedicado, desinteressado, desapegado, faltoso, desaplicado, relapso, certo? Então, sinonímia e antonímia, está ok para vocês? Falem aí para mim se vocês conseguem compreender que sinônimo é aquilo que traz aí pra gente uma semelhança entre as palavras, certo? Elas têm o mesmo significado, embora sejam escritas de maneiras diferentes, tá? E antonímia, ela tem aí significados opostos, certo? E agora vamos para hiponímia e hiperonímia, tá? A gente vai tentar trabalhar essas aqui de forma um pouco diferenciada daquela, né, contrariamente daquela forma que nós acabamos de fazer, tá? Por quê? Porque essas aqui, elas são um pouquinho maiores na hora de eu explicar para vocês. E a gente precisa ir com calma. E aí, vejam bem, eu já separei toda essa listinha aqui, né, conforme o grau de dificuldade, certo? Então, a gente começou pelo mais fácil e a gente vai aumentando esse grau de dificuldade até chegarmos na última, que vai ser a ambiguidade, que é uma das que demanda mais tempo de nós, certo?
Então, vamos lá. A hiperonímia e a hiponímia, elas vão indicar basicamente a capacidade que as palavras vão estabelecer, né, em relações hierárquicas. O que é uma hierarquia? É alguém que responde a um outro alguém, certo? Então, uma palavra, ela faz parte, né, de uma outra palavra, digamos assim. Peraí, calma, não fiquem confusos, eu vou explicar para vocês como é que isso vai acontecer. Vamos lá. Um hiperônimo, certo? Ela vai ser uma palavra de nível superior, tá? De nível mais abrangente, ou seja, ela vai abranger várias particularidades. Exemplo, floresta. Em uma floresta, a gente tem várias coisas, não temos? Certo? E aí, isso daí vai ser um hiperônimo, digamos assim. O hipônimo de, né, floresta vai ser o que compõe aquela floresta. Então, a árvore, né, digamos que nós tenhamos lá uma flor em específico, tá? Isso vai ser o que compõe, o que está dentro daquela floresta, digamos assim, tá? E aí, vamos, né, como exemplo, voltando rapidinho, porque eu estou aqui, né, com o dedo nervoso, querendo passar as coisas direto, não pode ser, certo? Então, vejam só como é que vai funcionar. A fruta, ela vai ser o hiperônimo de morango. Por quê? Fruta. Pode ser qualquer fruta. Então, eu não falei para vocês que o hiperônimo, ele é aquele que vai abranger o todo? A fruta, ela abrange todas as frutas, certo? E aí, o morango, ele vai ser o nosso hipônimo. Ele vai ser aquela especificação de qual fruta é aquela que estamos falando sobre, ok? Então, exemplos de hiperônimos aqui para vocês também, tá? Ferramenta, ok? Ferramenta. O que vai ser a ferramenta? Tá aí no geral. Pode ser qualquer ferramenta. Agora, quando eu falo, a ferramenta é uma chave Phillips. Para você, né, ajeitar aí alguma coisa que quebrou na sua casa. Você vai ajeitar, vai parafusar com a chave Phillips. Então, eu estou explicando, né, eu estou especificando que ferramenta é. Não uma ferramenta qualquer. É a chave Phillips. É aquela. É aquela que vocês, né, estão organizando alguma coisa aí, e aí alguém fala para vocês, pega a ferramenta, você fala, qual é? A chave Phillips. Meu Deus, que chave é essa? Né? Então, é essa daí. Não sei se vocês se identificam. Eu me identifico bastante com isso, né? Sou péssima com ferramentas. E aí, vejam só, quando a gente fala, né, sobre os hipônimos, nós teremos aqui o exemplo de martelo, serrote, né, alicate, enxada, chave de fenda e a própria chave Phillips, que eu falei para vocês. Tudo isso vai fazer parte, né, das ferramentas como um todo, ok? E aí, quando a gente fala, por exemplo, né, do hiperônimo ave, tudo é, né, que voa, né, pode ser considerado uma ave. Agora, que tipo de ave é essa? Vamos lá, e você especifica, né? Essa ave é um papagaio. Essa ave é uma gaivota. Essa ave é um bem-te-vi. Ela é uma arara, uma coruja. Isso daí, minha gente, é um hipônimo. Você está especificando, né, qual é o animal entre todos aqueles que ele abrangiu, certo? Então, resumindo, hiperônimo abrange tudo. É o todo, ok? E o hipônimo, ele vai especificar que todo é esse, certinho? Agora nós vamos para a polissemia e a monossemia. Assim, né, eu não coloquei para vocês lá no primeiro slide sobre a monossemia, mas eu achei importante trazer esse conceito para vocês, já que ele existe, né, muito pouco se é falado sobre ele. Então, por que não falarmos agora, certo? Então, vejam só. A polissemia, ela vai indicar uma capacidade da gente falar sobre uma palavra em específico, apresentando uma multiplicidade de sentidos. Então, polissemia, uma palavra que tem vários significados. Poli vem de vários e semia de significado, tá vendo? Então, vejam só. E aí, como é que a gente vai entender, né, essa polissemia? Vai depender do contexto. Por isso que muitos alunos meus perguntam assim para mim, professora, o que significa tal palavra? Eu falei, aplique aí uma frase. Depende do contexto. Ela pode significar coisas diferentes dependendo da situação em que está inserida, certo? Então, a gente tem que ver o todo para que a gente possa dizer qual é o significado dessa palavra, certinho? E aí, enquanto a polissemia, ela vai depender do contexto para a gente compreender, tá? A monossemia não.
A monossemia, ela só vai ter um significado. Mono vem de um apenas e semia de significado. Um significado somente, certo? Vamos dar logo 2 exemplos para monossemia para a gente passar para a polissemia de novo? Vejam só. Quando a gente fala sobre monossemia, nós podemos falar, né, sobre o estetoscópio. Só existe um, que é um instrumento médico. Só tem ele. Quando você fala esta palavra, você só pensa neste, não tem outro, ok? Eneágono. Já ouviram falar sobre essa palavra? Sabem o significado dela? Ah, pois vocês vão aprender agora. Vamos lá. Ele vai ser um polígono com 9 ângulos. Tá, mas para que serve isso? Depende da sua, né, do seu uso, para que você vai utilizar esse polígono, se for numa profissão, se for numa escola, certo? Enfim, e aí vejam só, ele só tem esse significado, não tem outros, certo? Percebam isso. Enquanto a polissemia, a gente pode ter o seguinte, olha só esse exemplo aqui, cabeça. Tá, cabeça, eu posso pensar logo que a cabeça é uma parte do corpo, cabeça. Mas não é só isso. Se eu pego e falo, aquele menino é o cabeça da turma, vejam só, é a mesma palavra, sendo que em significado diferente. Por quê? Porque foi aplicada em um contexto diferente. Então, a polissemia, ela vai ser uma palavra que vai acontecer em várias situações. E em cada uma dessas situações, ela vai ter um significado diferente. Tá bom? Então, passando, né, dessa parte da cabeça, vamos para a palavra letra, para a gente finalizar aqui. Eu quero dar todos os exemplos possíveis para que vocês possam sair desta aula sem dúvida. Enquanto isso, vão colocando um emojizinho aí, né, mostrando como é que está indo, né, esta aula para vocês, se vocês estão gostando, né, se vocês querem mais, né, vão colocando. Vamos lá. Letra. Ela vai ser, né, letra, quando a gente fala assim, letra é um símbolo, né, de escrita, que vai estar presente o quê? No nosso nome, ou até mesmo no slide da professora, né? Mas aí, a gente pode muito bem falar, né, que letra, ela pode ser, né, ter uma origem aí, né, comum na palavra em latim litera, e aí letra, ela pode ser qualquer uma outra coisa, vai depender da situação, tá bom? Então, quando eu falo, por exemplo, a letra desse aluno está ruim, eu estou querendo falar sobre a caligrafia dele, tá vendo? Então, percebam que ela vai ter significados, né, aplicados em formas diferenciadas, tá bom? E aí, nós vamos agora para a homonímia. E aí, percebam o seguinte, eu trabalhei com vocês aqui, vocês vão ver rapidinho, depois eu vou voltar, a homonímia, né, em 2 slides. Por quê? Porque primeiro eu quis trazer para vocês, né, o significado completo, né, e depois eu trouxe aí uma tabelinha para que vocês não fiquem confusos na hora que vocês forem, né, fazer qualquer atividade sobre ela ou até mesmo fazer aquele mapa mental. Falando nisso, vocês gostam de fazer mapa mental? Eu adoro, gente, auxilia assim a minha vida 100%. É muito legal, de verdade. Façam. Quem nunca fez, faça. Vocês vão gostar. Vejam só. A homonímia, ela estará dividida aí, certo? E aí, lembram que eu falei para vocês logo no comecinho que eu iria trabalhar com vocês, né, de nível mais fácil para um nível mais pesado? Então, estamos chegando no nível mais pesado. E aí, quando eu falo sobre nível pesado aqui, eu não estou falando que este assunto é difícil, ok? Eu só estou falando que ele vai ser composto por mais divisões, tá bom? E aí a gente precisa ficar atento. Então, ó, vem comigo, se liga aí, viu? Se liga para você não perder nadinha daqui, senão você fica perdido aí, tá bom? Então, vamos lá. Homonímia. A homonímia, minha gente, ela vai se referir à capacidade das palavras serem homônimas. Calma, calma. O que significa isso? Significa que ela vai ter um som igual e uma escrita diferente, um significado diferente. Ou então, que ela vai ter, né, um som igual, a escrita diferente e o significado, né, talvez, né, semelhante, né? E aí, um som diferente, uma escrita igual, e aí o significado diferente. Então, a gente vai trabalhar cada uma dessas aqui de forma pausada, tá? Para não ficar confuso para ninguém. Vão fazendo suas anotações aí, tá? Anotem tudo, faça aquele resumo massa de vocês, né? Para que vocês possam
né, acompanhar tudinho que eu estou falando, não esqueçam. Vamos lá. Exemplo de palavras homônimas. Como eu disse, ela vai se dividir. Dividida aqui, ó. Então, nós teremos aí as palavras homônimas rio, tá? Que vai ser o curso de água. E vai ter também o rio, que é o verbo rir. Percebam que a pronúncia é a mesma coisa. Tanto que a gente chama isso daqui, né, de palavras, né, homófonas também, tá? Porque elas possuem o mesmo som, tá bom? Então, homófono, mesmo som. Homo de mesmo, fono de som, tá bom? Ok? Então, caminho de itinerário e caminho do verbo caminhar. Tá vendo? Os dois aí, ó, tem o mesmo som, tá? E vocês vão perceber que aqui, nesse caso, elas também têm a mesma escrita, ok? E aí, o que acontece? Tendo o mesmo som e a mesma escrita, elas são aqui consideradas, né, homônimas, e aí a gente também pode considerá-las o quê? Além de homônimas, vocês vão ver já que também podemos considerá-las aqui, ó, homógrafas, porque elas possuem a mesma escrita, tá? Então, vejam bem. Quando eu falo, né, agora dividindo aqui para vocês, né, entre essas duas bonitinhas aqui, exemplos de palavras homófonas, eu já falei para vocês que homófono significa o mesmo som, tá? E aí percebam que aqui, nesse sentido específico, as homófonas, tá? É aqui, ó, 100, que fala do número, e nós temos o 100, que vai indicar a falta, tá? Ah, eu queria R$100 para sair com os meus amigos neste final de semana, mas eu estou sem dinheiro. Tá vendo como é que, né, a gente consegue aplicar isso no sentido? Então, vejam só, a escrita dessas palavras é diferente, tá? Além da escrita ser diferente, os significados também são diferentes, só que a pronúncia é a mesma, tá? Então, elas são palavras homófonas, tá? Elas possuem o mesmo som, sendo que elas têm a escrita diferente. E o significado delas também é diferente, tá bom? E aí vamos para, né, alguns exemplos de palavras homógrafas. Eu falei para vocês que as homófonas, elas são palavras que têm o mesmo som. Homo vem de mesmo e fono vem de som, tá? As homógrafas vão funcionar da mesma forma. Grafa, né, essa grafas aí vai vir de grafia, que significa escrita, tá bom? E o homo, de novo, mesma grafia. E aí, vejam só, colher, de talher, né, aquela que a gente usa para comer, e colher, de apanhar. Percebam que aqui a pronúncia ela é diferente, tá? Embora as palavras elas sejam escritas de forma igual, tá? Então, elas têm a mesma escrita, sendo que elas têm a pronúncia diferente e elas também têm o significado diferenciado, tá? Então, eu vou colher, né, uns morangos para comer, né, sorvete, não sei, vamos aí, sorvete, vai bater lá, fazer um sorvete, e vou pegar a colher para comê-lo. Tá vendo? Viram só? Agora, acerto e acerto. Tá, então até mesmo acerto poderia ter as duas pronúncias. Vejam só, vai depender da situação, tá? Vou mostrar pra vocês como. Esse acerto é de correção, tá? Quantos acertos você teve? No final até deste vídeo, né, desta nossa aula, vocês vão falar pra mim, né, quantos acertos vocês tiveram, né, nas questões, tá bom? Então, quantos acertos vocês vão ter já, veremos. Então, esse acerto vai vir de correção, tá? E este acerto vem de acertar o outro acerto, tá? Verbo acertar. Então, vejam só. Como assim o verbo, né, só de acertar? Então, eu acerto todas as questões, né, do Enem, porque eu sou fera, tá vendo? Ou então, eu vou acertar com fulano de tal, né, o meu encontro com ele, tá vendo? Eu vou, né, acertar, eu vou, né, concordar que eu vou encontrar com essa pessoa, também tem esse sentido, tá bom? Então, percebam que as palavras homógrafas, elas possuem a mesma grafia e elas têm ou o som semelhante, tá? Parecido ou igual, tá? Ou sons diferentes. Agora, Evelyn,
Pelo amor de Deus. Como é que eu faço para diferenciar o que é homófona de homógrafa? Se a homógrafa ela pode ter o mesmo som também, tá? Então vejam só. As homófonas, vocês vão perceber que elas vão ter o mesmo som, certo? Só que elas vão ter a escrita diferente. Preste atenção nisso. Mesmo som, escrita diferente e significado diferente também. Homógrafa, ela pode ter o mesmo som ou um som diferenciado, só que a escrita vai ser a mesma. Então, olha só. Você viu aí a mesma escrita? Homógrafa, tá bom? Você ouviu o mesmo som e a escrita é diferente? Homófona. É isso, ok? Então, é bom resumir. Vejam só, eu trouxe aqui para vocês, né, uma tabelinha de como é que vocês, né, podem fazer isso, né, desse resumo que eu acabei de fazer para vocês, tá? Então, as homófonas, né, elas vão ter o som igual, a escrita diferente, significado diferente, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Tipo cozer, de cozinhar, que muita gente não sabe, né, que existem essas duas formas de falar, de escrever, tá? Esse cozer de cozinhar e o cozer com S que é de costurar. Tá bom? Homógrafa, som diferente, escrita igual e significado diferente. Começo, início e começo do verbo começar. Tá bom? Homônimas, som igual, escrita igual e significado diferente. Rio, do curso de água fluvial, e rio do verbo rir. Ah, eu rio muito quando eu acerto todas as questões. Tá vendo? E agora nós vamos para as parônimas. Gente, quando a gente fala sobre as palavras parônimas, a gente já deve ter aí, né, um certo, né, saber que vocês já têm agora do que são as palavras homônimas, tá? Porque vejam só, quando a gente fala de palavras homônimas, né, nós estamos falando de palavras que têm som igual quando falamos das homófonas, tá bom? Som igual. E as parônimas, elas não terão som igual, tá bom? Elas serão palavras que terão escrita e pronúncia de forma parecida. Então, não é igual, não é assim, ó, a mesma coisa, tá? É parecido, é semelhante. Quando eu falo que você é igual ao seu irmão gêmeo, eu tô dizendo que vocês são a mesma cara. Tem a mesma cara, não muda em nada, certo? Agora, quando eu falo que você é parecido com fulano de tal, eu não estou falando que vocês têm a mesma cara, que vocês são da mesma forma, tá? Eu estou falando que vocês têm algumas semelhanças, não que vocês sejam iguais 100%, ok? Vamos lá, para os exemplos de palavras parônimas, para que vocês possam compreender isso aqui na prática. Quando a gente fala sobre palavras parônimas, nós teremos aí o comprimento de tamanho e o comprimento de saudação. Vejam só, comprimento, aqui ó, alto som, viu? Né? Bastante. Comprimento de tamanho e cumprimento de saudação. Assim, eu vou cumprimentar fulano de tal. Tá vendo? Ok? Imigrar, de entrar num novo país. Eita, isso daqui, ó, pega muito vocês também, ó, em outras questões, viu? Tá? Então, cuidado com isso daqui em geografia, né? Principalmente, porque a gente vê muito essas palavras ali, e aí se a gente não sabe o significado, deslizou. Então, agora vocês aprendam comigo, certo? Imigrar com I, viu? É de entrar num novo país. Eu vou imigrar para Portugal, tá? Eu estou entrando num novo país, tá? Agora, emigrar é sair do seu país, tá? Então, eu vou imigrar em Portugal e vou emigrar do Brasil. Viram só? Então, percebam que elas têm aí, né, a escrita, todas essas têm a escrita e têm o som parecidos, mas não são iguais. Tem uma coisinha que se altera nelas, certo? Então, é importante que vocês tenham essa compreensão de que aqui nós não estamos falando de coisas iguais. Estamos falando de coisas que são parecidas. Por isso, né, a gente viu que lá no anterior, nas palavras homônimas, nós teremos aí som igual, tá? E aí tem várias divisões que vocês já aprenderam, né? Quais são, né? E agora a gente percebe que as parônimas, elas têm
som e escrita parecidos não são nada iguais, se parecem, ok? Ambiguidade, certo? Gente, ambiguidade. Esta aqui, ela vai render um pouquinho pra gente, mas não porque ela seja difícil, e sim porque ela é um pouco longa. Um pouquinho só, tá? E aí, vejam bem, ambiguidade é importante antes da gente começar, né, ressaltar que ela, né, vai acontecer da seguinte forma. Ela vai ser uma palavra que, né, talvez tenha sido, não só uma palavra, vocês vão ver que uma vírgula alterada, ela pode ajeitar a nossa vida, tá? Então, essa ambiguidade, ela vai ser composta por enunciado, que vai causar aí uma certa dúvida na hora que a gente for ler aquilo. Então, é um tipo de, né, de semântica, né, de palavra semântica, enfim, que a gente precisa tomar cuidado quando nós estamos falando principalmente de textos jornalísticos, né, de coisas que não são, né, de forma tão literária assim, tá bom? Na literatura, quando eu falo literário, eu falo de literatura, eu falo, né, de poema, de poesia, de conto, de crônica, tá? Nesse tipo de texto, a gente pode trazer uma ambiguidade aí sim, se a gente tem aquela intencionalidade de trazer aquela ambiguidade, ok? Então, ela vai ser muito comum em textos, né, literários, textos poéticos, ok? Agora, ela não pode ser utilizada, né, em notícias de jornal, isso acontece muito e acaba deixando uma confusão tremenda, né, em questões de prova, por exemplo, né, em um trabalho acadêmico, não pode ser utilizado porque a ideia que a gente tem ali não é causar dúvida, é mostrar algo e fazer com que a outra pessoa consiga compreender de cara, para que ela não possa ter 1001 interpretações, certo? E a ambiguidade na linguística, é também conhecida por anfibologia. Conta aí para mim se vocês já conheciam esse nome. Sabiam que a ambiguidade também poderia ser chamada de anfibologia? Digam aí. Ela vai ocorrer quando um trechinho, certo? Ou uma sentença, ou uma expressão que foi utilizada naquela sentença, né? Vão apresentar mais de um entendimento possível. E aí isso vai fazer o quê? Vai gerar um problema na interpretação. Então, às vezes, você não deixa de interpretar, né? Você deixa de interpretar um texto não porque você esteja desatento. Às vezes, você não consegue compreender aquele texto porque talvez ele tenha um problema de ambiguidade nele. E, é claro, não tem como, né? A gente vai ver como é que isso aqui vai funcionar, tá? E aí, isso vai trazer o quê? Uma dificuldade de comunicação. Tá? E isso acontece também o tempo todo quando a gente fala, às vezes a gente comete um deslizezinho na nossa fala e a gente causa uma ambiguidade e as pessoas acabam sempre levando pro lado ruim, né, minha gente? A sociedade é assim. Vejam só, e aí nós vamos dividir, né, essa questão da ambiguidade em várias partes, ok? O uso indevido de pronomes possessivos. Como assim, uso indevido de pronomes possessivos? Às vezes, em uma frase, a gente vai utilizar o pronome possessivo, só que a gente vai causar uma dúvida tremenda em quem vai ler aquilo ali, tá? Vejam como é que isso vai funcionar, tá? Evelyn pediu a Felipe que pegasse sua mochila na sala. Mochila de quem? Minha ou de Felipe? Não sabemos quem, tá? Eu não deixei claro isso na minha escrita. Então, eu tenho que ajeitar isso aqui. E aí, a mochila vai ser minha ou vai ser dele? Não sabemos. Como é que a gente pode ajeitar isso? Vejam só. Evelyn pediu a Felipe que pegasse a mochila dela na sala. Ou então, Evelyn pediu a Felipe que pegasse a mochila dele na sala. Vejam só como é que a gente pode, né, melhorar esse sentido trocando apenas esse pronome. Viram só? Então, quando a gente usa esse pronome possessivo, então por isso que é muito importante vocês se lembrarem de que, né, é legal vocês evitarem o seu e o sua nessas situações para que não haja dúvida alguma, certo? Então, né, evitem, troquem por aquilo que você saiba que vai fazer sentido para todo mundo, tá? Porque às vezes o que você está escrevendo, e vejam só, isso daqui não é uma dica só para fazer, né, a prova, né, de português, né, das outras disciplinas, enfim, também é uma dica para que vocês possam aí arrasar na redação, viu? Então, ó, tá tudo junto, minha gente.
Tá tudo interligado. Vejam como a nossa língua é perfeita. Vejam só. Então, não usem indevidamente os pronomes possessivos seu ou sua para que vocês não causem ambiguidade. Troquem por outro que possa fazer um sentido melhor, certo? Colocação inadequada de palavras. Como assim, Evelyn, colocação inadequada de palavras? Vejam só, isso vai ocorrer quando a sintaxe, tá? Ela vai prejudicar o entendimento da pessoa. A construção, né, daquele enunciado vai causar uma dificuldade no entendimento de quem está lendo. Então, o garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Tá bom, esse garoto, ele é mal-humorado? Desse jeito assim sempre? Ele nasceu assim mal-humorado? Ou ele estava mal-humorado durante a prova? Ficou chateado, não gostou da prova, a prova tá difícil, ele não estudou. E aí? Qual é o sentido? Não se sabe qual é o sentido correto. Você pode até ter 1000 interpretações. Até coloca aí pra mim que você compreenderia se você visse isso aí. Se alguém dissesse isso pra você. O garoto mal-humorado resmungou durante a prova. Coloquem aí o que você entenderia. Porque vocês vão ver, com certeza, que outras pessoas vão entender de formas diferentes da sua. E é por isso que isso causa ambiguidade. Vejam só, tá vendo? Tudo isso faz sentido, minha gente. E aí? Vejam bem que se a gente trocar isso daqui de posição, a gente melhora a nossa construção. A ambiguidade vai embora. Vejam bem. Mal-humorado, vírgula. O garoto resmungou durante a prova. Vejam que, nesse sentido, ele estava mal-humorado naquele momento da prova. Vejam que aqui eu acabei inserindo, né, antes de eu falar o substantivo garoto, tá? Eu coloquei o quê? Antes desse substantivo, mostrando para vocês que este aqui é um aposto, tá? É um aposto que vai funcionar, né, como uma forma, né, como um advérbio também aqui, mostrando, né, como é que ele estava. Advérbio não, desculpa, adjetivo, tá? Certo? E o garoto, sempre mal-humorado, resmungou durante a prova. E aí, vejam só, esse mal-humorado, vejam que ele está junto do sempre. Ele não estava naquela frase anterior, estava? Não estava. Ele apareceu agora. Ok? Então, isso quer dizer que eu ajeitei esta frase para que ela pudesse fazer o sentido que eu quero passar para o meu leitor. Tá? Eu estou dizendo aqui que ele é sempre mal-humorado. Quem não conhece uma pessoa que é sempre mal-humorada? Acorda assim, ó, todos os dias mal-humorada. Eu conheço várias pessoas. Né? Às vezes eu acordo assim também, mas é raro, certo? Mas tem gente que acorda sempre, tá? Então vamos lá. Uso de forma indistinta entre o pronome relativo e a conjunção integrante. Meu Deus, essa nomenclatura todinha embolou minha cabeça. Vamos desembolar agorinha. Vamos lá. Essa aqui, minha gente, ela vai ocorrer quando há um termo, tá? Que vai poder servir como pronome relativo, tá? Aquele que às vezes você coloca na redação vários cases e a professora fala, você quer, menino? Toda hora ficar colocando o quê? Né? Vai colocar outra coisa, né? Ajeita isso daí, tá? Esse que aí, ele, né, sendo utilizado de forma indiscriminada, ele acaba trazendo de fato, né, uma ambiguidade. E aí é importante que vocês saibam utilizá-lo corretamente, tá bom? E aí, a gente percebe o seguinte aqui nessa construção. A mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Tá bom, quem é que estava terminando esse serviço? Não sabemos, era a mãe ou a filha? Falem aí pra mim o que vocês entenderiam. É a mãe ou a filha que estava terminando o serviço? Tá? Então, vai ser possível a gente solucionar esse problema mudando só a posição dessas orações. Vamos mudar a posição e vocês vão ver que vai clarear aqui a nossa mente, vai abrir assim, ó. Ai, meu Deus, eu entendi, certo? Vai nos elucidar. A filha, olha aqui a crase, a filha. Então, a mãe falou para a filha. A mãe avisou que estava terminando o serviço. Então, percebam que assim como nós fizemos no anterior, nós fizemos neste aqui também. Lá no anterior do garoto mal-humorado, nós colocamos um sempre. Adicionamos. E aqui a gente adicionou o quê? Uma crase.
a filha, para indicar que a mãe falou isso para a filha, certo? E aqui no outro exemplo, a mãe avisou a filha que estava terminando o serviço. Colocamos uma vírgula, meu Deus. Aí tem gente que vai querer tirar a vírgula. Não, minha gente, para quê? Olha só, a mãe avisou a filha, vírgula. Quem é que estava terminando o serviço agora? A filha, tá? Então, ela avisou alguma coisa à filha e esta filha estava terminando o serviço dela, tá bom? Então, nós colocamos esta vírgula justamente por isso, porque nós separamos aí, ela não estava falando uma coisa só. Não era sujeito e predicado aí nesse sentido aqui, certo? Tá bom? Vamos continuar? Dúvidas? Falem comigo, viu? Vamos lá, gente. Uso indevido de formas nominais. Vamos lá. Este aqui, ele vai ocorrer quando a ambiguidade dela vai aparecer em contextos de uso de verbos na forma nominal. O que é forma nominal? É gerúndio, participo, infinitivo. Deixa eu lembrar vocês o que é isso, tá? Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Sexto ano, tá? Sexto ano, quando a gente fala de verbos na forma nominal, a gente fala de gerúndio, que é até uma coisa que vocês devem evitar também na redação, cuidado, tá? Gerúndio, são aquelas palavrinhas que terminam com NTO. Então, estou fazendo, estou comendo, estou falando, estou amando, tá bom? Particípio é aquilo que acontece no passado. Então, o menino tinha encontrado um rato morto na rua, tá? Então, o menino tinha deixado sua mochila na escola. Tá vendo? Então, esse ado aí, ado, cada um no seu quadrado. É esse daí, certo? Esse ado aí no finalzinho das palavras dos verbos. E nós temos o infinitivo. Eu dou um nome carinhoso para esse infinitivo. Eu falo que ele é a forma, assim, né, mais pura do verbo. Olha que coisa linda, profunda. É a parte mais pura dele, é ele como ele é. Ai, que coisa linda. Então, o amando passa a ser amar. O gostando, gostar. O comendo, comer. Viram só? Então, isso daí é o infinitivo. São quando os verbos terminam com as suas, né, digamos assim, aquelas conjugações verbais, primeira, segunda e terceira conjugações verbais. A primeira terminando em ar, a segunda terminando em er, ior, viu? Em outra oportunidade eu explico para vocês por que ele pode terminar em or também. Tem uma história por trás de tudo isso. E eu amo essa história, certo? E nós temos a terceira conjugação terminada em ir, ok? Então, este aí é o infinitivo. Agora, pelo amor de Deus, cuidado, viu? Não vai começar a dizer aí que todas as palavras que você vê que terminam com isso são verbos no infinitivo, porque às vezes não são, tá? Então você tem que saber se aquilo ali funciona como uma ação, um estado, um ser, um fenômeno da natureza, porque senão não é verbo. Vai ser substantivo, vai ser qualquer outra coisa, tá bom? A garota viu o vizinho correndo. Quem que estava correndo? A garota? O vizinho? Tá vendo? Então, a gente traz aqui uma ambiguidade porque a gente, né, utiliza uma dessas três formas nominais dos verbos e a gente não explica como é que isso acontece. Quem é que estava correndo? Era a menina ou era o vizinho? Não sabemos. Ficou confuso por conta disso, tá? E aí a gente tem que ajeitar. Vamos ajeitar? Vamos lá. Correndo, vírgula. A garota viu o vizinho. Ela foi correndo, brincando, e aí, opa, viu o vizinho. Tá vendo? Agora, a garota viu o vizinho, vírgula, que estava correndo. Tá vendo? Então, agora quem é que estava correndo? O vizinho, tá bom? Então, ela viu o vizinho e o vizinho estava correndo, fazendo aí a sua corrida matinal, a sua fitness. Tá vendo? E aí, chegou a melhor hora. Vamos treinar? Porque sem treino, a gente não faz nada. Gente, jogador de futebol treina. Por que você não vai treinar? Tá bom? A gente não pratica, porque quem pratica é amador. A gente treina. Vamos lá. Questão 1. Ambiguidade é um problema de construção na produção da mensagem. Ela se dá a partir de vários fatores. Como você deve ter observado, o pronome ela pode ter vários referentes. Pode ser ambiguidade, construção, produção ou mensagem. Por isso, essa construção é considerada ambígua. Agora, analise as frases a seguir. Com calma, viu? Primeira frase. Atlético quebra invencibilidade do São Paulo em casa. Segundo,
O deputado falou para os seus colegas que suas observações quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. Terceiro, policial atira em assaltante com arma de brinquedo em São Paulo. Vocês vão ver isso já já, né? Qual é a frase que está correta? Vamos lá, ou incorreta, né? Digamos assim. Assinale a alternativa que contém um comentário incorreto sobre essas frases. Letra A. A frase 1 é ambígua. E uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Em casa, Atlético quebra a invencibilidade do São Paulo. Beleza. B. A frase 2 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. O deputado falou para os seus colegas que as observações dele quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. C. A frase 2 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. O deputado falou para os seus colegas que as observações deles quanto ao relatório apresentado não deveriam ser revistas. Vamos lá. D. A frase 3 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Policial atira em assaltante que estava com arma de brinquedo. Será que essa é a solução correta? A frase 3 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. E aí, minha gente? Qual é a alternativa que contém um comentário incorreto? Vejam bem. Letra E. A frase 3 é ambígua e uma das possibilidades de reconstruí-la sem ambiguidade seria a seguinte. Policial atira em assaltante portando uma arma de brinquedo. Continua do mesmo jeito. Tá vendo? Continua sendo ambígua. Quem é que portava uma arma de brinquedo? Era o policial ou assaltante, gente? Não sabemos ainda o que era isso. Né? Quem é que fazia o quê? Assim, né? Na minha concepção, se a gente fosse claramente, tentar compreender o que está escrito aqui, a gente entenderia que seria o assaltante que tinha, morrido, tá bom? Então, no contexto geral, assim, a gente consegue decifrar, tá, o que foi que aconteceu, tá? Porque vai depender, de todas as partes do texto para que a gente possa compreender. Não vai ser somente isso aqui. Tá bom? Então, lendo o texto como um todo, a gente compreende que foi o assaltante que morreu. E era o assaltante que estava portando uma arma de brinquedo. Mas, se você visse só isto aqui, você não saberia. E geralmente isso acontece o quê? Percebam que isso daqui, ela é o título de uma notícia jornalística. Então, isso não pode acontecer. Não pode haver ambiguidade em notícias. Tá bom? Senão, ninguém entende nada. Tá bom? Questão 2. Vamos lá. Morro de pena das criancinhas do Nordeste. Providencie um caminhão-pipa. E aí, se vocês não estão enxergando direito, eu explico para vocês. Aqui, nós temos o rapazinho, distribuindo, ele está no caminhão, tá bom? E ele está distribuindo pipas para as crianças. Falando em pipa, me fala aí como é que vocês chamam pipa no lugar de onde vocês estão. Porque ela tem, formas diferentes de se falar, tá? Então, essa é variação linguística, tá bom? Então, me contem. Vamos lá. O efeito de humor na charge se dá em decorrência da confusão quanto à compreensão do sentido da palavra caminhão-pipa. Que relação de significação das palavras foi o gerador de confusão? Vejam só. Caminhão-pipa. Esse caminhão-pipa, ele pode nos dar várias formas de a gente interpretar o que seria um caminhão-pipa. Percebam que as interpretações ali foram diferentes, não foram? Ela vai ser uma sinonímia? Palavra sinônima? Homonímia? Antonímia? Paronímia? Ou hiperonímia? Acho que isso daqui tá mais fácil, viu? Acho que eu peguei leve. Homonímia. Tá bom? Certo? Então, muito tranquilo isso daqui, gente. Peguei leve. Isso daqui até foi de uma questão do Enem de 2009, de uma prova que vazou na internet.
E aí, por essa prova ter vazado, ela acabou não entrando, porque as pessoas já viram. E não fazia mais graça fazer a prova daquilo que já viram. E é isso. Homonímia. Por que ela é homonímia? Porque... Eita. Vamos lá, vamos voltar. Deixa eu explicar pra vocês de novo o que é homonímia. Eu sei que vocês são assim, minha gente. Vamos voltar. Olha, homonímia. Palavras homônimas, elas têm o som igual e algumas elas podem ter a mesma escrita, sendo que o significado vai ser diferente. Viram só? Vamos adiantar. Adiantando a nossa vida, vamos para a questão 3. O efeito de sentido desta charge aqui, que diz o seguinte: rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Qual é a rede social sobre a qual eles estão falando? Né? Que rede social seria esta? Tá? O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. B. Ironia para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C. Homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. D. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. E antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Gente, vocês precisam ter muito cuidado na hora que vocês forem responder uma questão como essa. Porque senão, vocês pegam aí uma questão, né, errada, porque vocês não viram o que é que estava sendo mencionado antes, certo? Então, a alternativa correta é logo a letra A. É o óbvio, tá? Ela é polissemia. O que é uma polissemia? Ela tem vários sentidos, tá? Então, a polissemia é uma palavra que tem vários significados e dependendo da situação que ela for empregada, ela vai ser direcionada para aquele contexto, tá? Então, rede social, para muitos de nós, é onde nós estamos agora, nos comunicando, né? Agora, rede social, para eles, neste sentido, é uma rede de fato, tá? Aquela rede que você adora dar aquele descanso, né? Aquela sexta após almoço, tá? E aí, é uma rede que é compartilhada por toda a família. Vejam só. Então, aqui nós temos uma polissemia, uma palavra que ela tem vários sentidos, dependendo da situação que ela está sendo inserida, tá bom? E aí, se você, né, não é uma pessoa atenta, se você está fazendo isso com pressa, o que você vai fazer? Vai marcar a letra E. Porque ela te confunde. Você não vai ler que tem a palavra antonímia, você só vai ler o que parece ser óbvio para você. Tá? Porque tá comparando a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Aí você só lê aquela parte. Você se esquece do começo. Errou, que não, antonímia. Antonímia é palavra antônima, sentido oposto, tá? Então, polissemia, minha gente. E aí, né, uma mensagenzinha aqui para vocês, né, antes da gente, né, dar esse... finalizar. Eu amo Racionais. Certo? Estou passando aqui para vocês esse meu amor. Não espere o futuro mudar tua vida, porque o futuro é a consequência do presente. E é justamente isso que vocês estão fazendo agora. Vocês estão mudando o futuro de vocês agora no presente. E é dessa forma que vocês devem, né, fazer sempre. Né? Para a gente mudar, né, o amanhã, a gente precisa fazer isso aqui agora. Agora pode parecer cansativo, mas amanhã vocês vão ver que vai valer a pena. Tá? E aí, eu espero que vocês tenham compreendido bem, eu espero que vocês tenham gostado desta aula, espero poder vê-los novamente, né? Estou contentíssima de estar aqui com vocês, né? Adoro, né, o Acelere e eu acredito que vocês também adorem, porque quem não adora, gente, tá? E aí, vejam, eu espero que vocês se deem muito bem, não deixem de treinar, lembre que eu falei para vocês que o treino, ele é importantíssimo, tá bom? E um grande abraço, um grande beijo, até a nossa próxima aula. Beijo!